Olá, meus amigos. Vamos dar início aqui à gravaçãozinha de um vídeo aula aí, exercício de equivalência. Beleza? Primeira questão, quadrix. A. Se a umidade do ar está baixa, então a noite é fria. B. Ou a noite é fria ou o ar-condicionado está ligado. C. Se o ar-condicionado está ligado, então a conta de luz aumenta. Com base nas sentenças acima, julgo o item a seguir. A sentença A é equivalente à sentença: a umidade do ar não está baixa ou a noite é fria. Veja bem, a proposição A, ele usou que conectivo? Se, então. E aqui ele está dizendo que essa sentença é equivalente a essa outra. Pessoal, existem duas equivalências para o se, então. A do se, então, pelo se, então, que a gente nega as duas e inverte a ordem, que nós chamamos de quê? Contrapositiva. E a do se então pelo ou, que é a regra do pecado. Pequei, não pequei. Pequei, não pequei. Se de um lado tem o se então, do outro lado tem o ou. No caso aqui, ele está dizendo que A é equivalente a essa outra sentença. Só que essa outra sentença que ele deu aqui, ele deu pelo ou. Equivalência do se então, que eu tenho na proposição A, pelo ou, pelo que ele deu, é a do pecado. Então, a gente vai ver se ele fez realmente isso aqui. Nessa equivalência, eu troco o se então pelo ou. Realmente, ele trocou o se então pelo ou. Até aqui ele acertou. Nessa equivalência, eu nego a primeira parte. Quem era P vai para não P, você nega a primeira parte. Negue que a umidade do ar está baixa. A umidade do ar não está baixa. Acertou também. E por último, eu repito a segunda parte. Quem era que e continua que, ele repetiu a segunda parte. Repete que a noite é fria. A noite é fria. Beleza. Seguiu aqui a regrinha do se então pelo ou. A questão está correta. Beleza? 2. A. Gilberto namora Ana ou Daniel não compra um celular. B. Se Gilberto não namora Ana, então Cássio está feliz. C. Se Daniel não compra um celular, então Cássio não está feliz. Sabendo que as sentenças acima são verdadeiras, julgo o item. Se Daniel compra um celular, então Gilberto namora Ana. Pessoal, pega esse bizu aqui, que é uma das maiores dúvidas que os alunos têm com relação ao assunto de equivalência. Se você pegar uma questão que ele te dê uma sentença, geralmente é com ou se então. Você pega uma questão que ele te dá a sentença, geralmente é com ou se então, onde ele não deixa claro o que ele quer, a questão sai por equivalência. Então, pega esse bizu federal. Se você pegar uma sentença, geralmente é com ou se então, onde ele não deixa claro o que ele quer, a questão vai sair por quê? Por equivalência. Tá certo? Mas aí ele nem falou qual é a equivalência aqui. Pessoal, aqui ele citou Daniel compra um celular e Gilberto namora Ana. Das três sentenças apresentadas, a única que cita Daniel comprar ou não o celular e Gilberto namorar ou não Ana é a A. É a única que ele cita essas duas proposições. O Daniel comprar um celular e Gilberto namorar Ana. A única das três que cita as duas é a A. Tá certo?
Veja bem, isso aqui eu digo muito em sala para as minhas turmas presenciais. E nos cursos online. Se você pegar uma questão de equivalência do ou pelo se então, ou do se então pelo ou, onde as proposições estão invertidas, a primeira coisa que você vai fazer é inverter a ordem do ou. Note que aqui ele diz que Gilberto namorando vem no começo, daqui vem no final. Na A, Daniel comprar ou não o celular vem no final, aqui vem no começo. Então o que é que eu faço diante de uma situação assim? Você vai inverter a ordem do ou. Então como é que ficaria invertendo? Daniel não compra um celular ou Gilberto namora Ana. Primeira coisa que eu faço é inverter a ordem do ou, certo? Invertir. Agora, nós estamos diante de uma equivalência do ou. Ora, a equivalência do ou é uma das equivalências do pecado. A equivalência do ou é uma das equivalências do pecado. Vamos lá. Pequei, não pequei. Pequei, não pequei. Se de um lado tem o ou, do outro lado tem o se então. Vamos ver se ele fez isso. Nessa equivalência, eu tenho que trocar o ou pelo se então. Ele trocou o ou pelo se então? Trocou. Essa parte está correta. Nessa equivalência, eu nego a primeira parte, porque quem era P e vai para não P, eu nego a primeira parte. Negue que Daniel não compra um celular. Daniel compra um celular. Negou. E por último, nessa equivalência, você repete a segunda parte, que seria Gilberto namorando. Gilberto namorando. Beleza total. Seguiu a regrinha? Seguiu. Então a questão aqui também está o quê? Correta. A questão também está correta. Terceiro, se Luiz viaja de avião, então ele toma um calmante. Se então. Luiz gosta de filé ou Márcia vai à praia. Considerando as proposições, julgo o item. Se Luiz toma um calmante, então ele viaja de avião. É o mesmo caso da questão anterior, tá certo? Ele cita uma questão com ou se então, onde ele não deixa claro o que ele quer, a questão é de equivalência. Luiz tomar um calmante e viajar de avião diz respeito à proposição A. Aqui é a proposição A. Tomar um calmante e viajar de avião diz respeito a A. Na A tem se então, aqui ele usou se então. Equivalência do se então pelo se então é a contrapositiva. Diga-se de passagem, a equivalência mais cobrada nos concursos públicos, certo? Equivalência do se então pelo se então é a contrapositiva. O nome dela aqui é contrapositiva. É a contrapositiva. Que é a equivalência do se então pelo se então. Qual é o procedimento para encontrar? Nega as duas e inverte a ordem. Nega as duas e inverte a ordem. Certo? Mantendo o se então, claro, né? Mantém o se então. Ele manteve, beleza. Só que aqui, o que é que ele fez, pessoal? Se você prestar atenção, ele só inverteu a ordem. Quem estava no final, ele trouxe para o início. Quem estava no início, ele levou para o final. Ele só inverteu a ordem. Com relação a inverter a ordem, beleza. Mas ele não negou as duas. Não negou as duas. Ele manteve o se então, beleza. Certo? Ele inverteu a ordem, beleza, mas ele não negou as duas. Então a questão está errada. Porque a equivalência do se então pelo se então, que é a contrapositiva, você tem que negar as duas, mas negar as duas e inverter a ordem. Ele manteve o se então pelo se então, beleza. Ele inverteu as duas, beleza, mas ele não negou as duas.
Faltou ele negar as duas. Como ele não negou, a questão está o quê? Errada. Beleza? Vamos para a próxima. Quarta. Lucas foi aprovado em seu exame de cálculo, proposição P. Que Lucas estuda muitas horas sobre cálculo. R. Se alguém estuda muitas horas sobre cálculo, então é aprovado em seu exame de cálculo. P e Q não tem conectivo, R já tem. É uma proposição composta. Tem conectivo aqui, né? Tá certo? E aqui, pessoal, se você prestar atenção ali até o final, ele fala na tal condição suficiente e condição necessária. Pega o bizu. Quando vocês estiverem diante de uma proposição composta condicional, que é o caso aqui, sim, então, é regra. A primeira parte é uma condição suficiente e a segunda parte é uma condição necessária. A primeira parte é uma condição suficiente, a segunda parte é uma condição necessária. Então, alguém estudar muitas horas sobre cálculo é uma condição suficiente para ser aprovado no seu exame. Ser aprovado no seu exame é uma condição necessária para ter estudado muitas horas sobre cálculo, beleza? Aí o que é que ele diz? A sentença R significa dizer que estudar muitas horas sobre cálculo, é a primeira parte da condicional. Ela é para ser uma condição que suficiente. Só que aqui ele disse que era uma condição que necessária. A questão 4 está errada. Veja bem, quando você está diante de uma condicional, se A, então B. É regra. A primeira parte, que é o A, é uma condição suficiente. A segunda parte, que é o B, é uma condição que necessária. Então ele citou estudar muitas horas sobre cálculo. Estudar muitas horas sobre cálculo é a primeira parte da condicional. Era para ser uma condição que suficiente. Como ele disse que é necessária, a questão está errada. Beleza? Quinta, CESP. Olha o que é que ele diz. Ó. Vou reescrever aqui, tá bom? P ou R. Então, Q e S e não Q ou não S. Então, não P e não R, ele está dizendo que elas são equivalentes, ou seja, têm os mesmos valores lógicos. P ou R, então Q e S, e não Q ou não S, então não P e não R, ele diz que elas são equivalentes, ou seja, têm os mesmos valores lógicos. Vamos ver. Equivalência do se então pelo se então só tem uma, qual é? A contrapositiva. Equivalência do se então pelo se então só tem uma, é a contrapositiva. Qual é o procedimento? Nega as duas e inverte a ordem. Nega as duas e inverte a ordem. Tá certo? Então vamos negar a primeira. Como é que eu faço a negação do ou? Nega as duas e troco o ou pelo i. Fica não P e não R. Agora eu vou negar essa outra aqui, né? Para negar as duas. Como é que é feita a negação do i? Nega as duas e troco o i pelo ou. Vai ficar não Q ou não S. Neguei as duas, agora eu vou inverter o quê? A ordem. Vai ficar não Q ou não S, então não P e não R. Compare. Bom, bateu ou não bateu? Bateu. Então a questão está o quê? Certíssimo. A questão está certíssima, tá certo?
Não tem para onde correr, não. A equivalência do se então pelo se então é a contrapositiva. Você nega as duas e inverte a ordem. Neguei as duas partes, inverti a ordem, ó, bateu bem bonitinho. A questão está o quê? Certíssimo, tá certo? Sexta. Se P, Q e R são proposições simples, então a proposição, a negação dessa sentença é equivalente àquela outra ali. Tá certo? Pessoal, pega o bizu. As negações e os seus desenvolvimentos, as negações e os seus desenvolvimentos são equivalentes. Tá certo? As negações e os seus desenvolvimentos são equivalentes. Por exemplo, a negação do se então mantém a primeira e nega a segunda. A negação e o seu desenvolvimento são o que? Vai? Equivalentes. Por que a eles? Se você fizer a tabela verdade das duas, você vai ver que tem os mesmos valores lógicos. Então, mais uma vez, a negação e o seu desenvolvimento são equivalentes, tá certo? Então, ó, vamos ajeitar primeiro isso aqui. Aqui nós temos a negação do se então. Como é que é feita a negação do se então? Mantém a primeira, que é o P, e nega a segunda. Na segunda não tem um se então também? Negando a segunda, vou ter que negar o se então também. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira, que é aqui, e nega a segunda. Vou ter isso aqui, ó. Porque aqui, entre essas duas partes, eu tenho um se então. Como é que é feita a negação do se então? Mantém a primeira, mantive a primeira, daqui o P, jogo um I, daqui joguei um I, e vou negar a segunda parte. Só que na segunda parte tem o se então. Como eu vou ter que negar a segunda parte e aqui vem o se então, você nega o se então. Mais uma vez, mantém a primeira, que é o que, e nega a segunda. Negação do é. Não é. Olha se não foi exatamente o que ele colocou aqui. Compara. A questão está o quê? Certíssimo. Agora, para você matar essa questão, você tinha que saber desse bizu aqui. As negações e os seus desenvolvimentos são o quê? Equivalentes. Beleza, pessoal? Sétimo. Tendo como referência essas proposições, julgo o item a seguir, considerando que a notação não S significa a negação de S. Se a proposição não P, então Q é for verdadeira, então também será verdadeira a negação de Q e R, então P. Se a proposição não P, então Q é for verdadeira, então também será verdadeira a proposição não Q, a negação de Q e R, então P. Beleza. Pessoal, dizer que se uma é verdadeira e outra é verdadeira, é como se ele estivesse dizendo que elas têm o quê? Vai? Os mesmos valores lógicos. É como se estivesse dizendo que elas têm os mesmos valores lógicos. Dizer que tem os mesmos valores lógicos é dizer que elas são o quê? Vai? Equivalentes. Veja bem, aqui entre essas duas partes eu tenho um se então, aqui entre essas duas partes eu tenho um se então. Equivalência do se então pelo se então é a contrapositiva. Nega as duas e inverte a ordem. Mas, professor, como é que eu ia saber que aí era questão de equivalência? Se ele está dizendo que essa sentença é verdadeira, essa outra também é verdadeira, tem os mesmos valores lógicos, indiretamente é como se estivesse dizendo que elas são o quê? Equivalentes, tá certo? Equivalência do se então pelo se então só tem uma, a contrapositiva. Ó, equivalência do se então pelo se então é a contrapositiva. Qual é o bizu para encontrar?
nega as duas e inverte a ordem. Nega as duas e inverte a ordem. Se ele tiver feito isso, vamos lá. Negação do P fica P. E aqui eu vou ter que negar o Q, o R. Ficaria a negação do Q, o R, né? E depois eu inverto a ordem. Ficaria negação do Q, o R, então P. Para ter isso aqui. Vamos lá. Tem um se então, acertou. Tem um P, acertou. Negou, errou apenas aqui. Era para ser negação do Q, o R. Aqui ele botou negação do Q e R. Não preste atenção não, viu? Ele apenas trocou o conectivo, né? Porque aqui ele diz o seguinte, ó, se essa sentença for verdadeira, essa sentença também é verdadeira. Ora, se uma sentença é verdadeira, a outra também vai ser verdadeira, é estar dizendo que eles têm os mesmos valores lógicos. Dizer que tem os mesmos valores lógicos é dizer que elas são equivalentes. Equivalência do se então pelo se então é a contrapositiva. Nega as duas e inverte a ordem. Nega as duas e inverte a ordem. Negação da negação vira uma afirmação. Aqui eu vou fazer a negação do que eu R e depois eu inverto a ordem. Ficaria isso aqui. Ele manteve o se então, acertou, manteve o P, acertou, até botei o não aqui entre Q e R, acertou. Só que aqui era para ser a negação do que está aqui, ó. A negação do ou. E aqui ele botou a negação de quem? Do I. Ele só trocou o ou pelo I. Não era para ter feito isso. Só quando você desenvolve a negação, e aí eu troco o ou pelo i. Mas ele não desenvolveu a negação, ele botou só a negação. Era para ser, ó, já que ele não desenvolveu, ele botou só a negação, era para ficar a negação do que o é. Aí ele botou o i. Só por causa disso aqui a questão está o quê? Errado. Tá certo? Oitavo. A proposição. Todos os esquizofrênicos são fumantes. Logo, a esquizofrenia leva a probabilidade de dependência da nicotina. É equivalente. Pega logo o bizu. Esse logo, existem muitos que substituem o se então. Os quatro principais que substituem o se então. Sempre. Quando. Logo. Caso. Esses aqui, eles fazem o papel de quem? Do se então. É como se eu tivesse. Se os esquizofrênicos são fumantes, então a esquizofrenia eleva a probabilidade de dependência da nicotina. É equivalente a. Ó, aqui tu já sabe que esse logo está fazendo a função do se então, certo? Aí ele disse que era equivalente, e nessa equivalência também, ele citou quem? O se então. Equivalência do se então pelo se então, só tem uma. É a contrapositiva. Qual é o bizu para encontrar? Negar as duas e inverte a ordem. Negar as duas e inverte a ordem. Vamos lá. Negar que os esquizofrênicos são fumantes. Isso aqui ele citou todo, né? Também. Negue que todos os esquizofrênicos são fumantes. Pelo menos um esquizofrênico não é fumante. Beleza, negou e inverteu. Aqui ele acertou. Negue que a esquizofrenia eleva a probabilidade de dependência da nicotina. Você disse que não eleva. Também acertou. Então, o que foi que ele fez? Ele negou as duas e inverteu a ordem. A questão está certíssima. A questão está certíssima. Porque negar que todos os esquizofrênicos são fumantes é você dizer que pelo menos um não é. Ou seja, existe um que não é. Negou e inverteu, negou e inverteu. Beleza, usando-se então. Contrapositivo. A questão está certíssima, ok? 9. Considerando que P, Q e R são proposições conhecidas, julgue
o próximo item. Julgue o próximo item. A negação do P, então que, ou que, é equivalente a P e não que. A maioria das questões de equivalência sai por bizu. Essa aqui não. Primeiro eu vou desenvolver logo essa negação. Entre essas duas partes apareceu o ou. Como é que eu faço a negação do ou? Nega as duas e troco o ou pelo i. Só que na primeira parte vem o sim então. Negação do sim então. Mantém a primeira e nega a segunda. Neguei a primeira já. Negação do que? Não que. Neguei a segunda. E troco o ou pelo i. Ele está dizendo que isso aqui é equivalente, ou seja, tem os mesmos valores lógicos de P e não Q. É isso que ele está dizendo. Negação do ou. Nego as duas e troco o ou pelo i. Só que na primeira parte aqui tem o sim então. Negação do sim então. Mantém a primeira e nega a segunda. Troquei o ou pelo i e neguei o que botando não que. Beleza? É equivalente à proposição P e não que. Bem, aqui só sai por tabela verdade, tá certo? Como é que eu determino o número de linhas na tabela verdade quando ela vem simbolicamente? 2 elevado ao número de letras diferentes. Aqui eu só tenho P e Q, duas letras diferentes. 2 ao quadrado, eu vou ter o quê? 4 linhas. Eu vou ter que fazer a tabela verdade aqui, certo? Vou fazer a coluna do P. Vou fazer a coluna do Q. Vou fazer a coluna do não Q. Vou fazer a coluna do P e não Q. Vou fazer essa aqui todinha. P e não Q e não Q. Uma, duas, três, quatro. Vamos lá. Quando você tem duas proposições, quantas são as possibilidades? Quatro. Seriam ambas verdadeiras, a primeira verdadeira e a segunda falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, e ambas o quê? Falsas. Aqui eu tenho a negação do que. Se o que é verdadeiro, quando eu nego, fica falso. Se o que é falso, quando eu nego, fica verdadeiro. Se o que é verdadeiro, quando eu nego, fica falso. Se o que é falso, quando eu nego, fica verdadeiro. Tá certo? Aí aqui ele cita P e não que. Daqui o P, daqui o não que. Vou olhar para essas duas partes. Entre elas tem o I. Qual é a regra do I, pessoal? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Primeira linha, ambas são verdadeiras? Não, falso. Segunda linha, ambas são verdadeiras? Sim, verdadeira. Terceira linha, ambas são verdadeiras? Não, falso. Quarta linha, ambas são verdadeiras? Não, falso. E por último, essa maior aqui, né? Entre as duas partes apareceu quem? O I. P e não que está aqui. E o não que está aqui. Vou olhar para essas duas colunas, certo? Entre elas apareceu o I. Qual é a regra do I? Será verdadeira se ambas forem verdadeiras. Na primeira linha, ambas são verdadeiras? Não, falso. Na segunda linha, ambas são verdadeiras? Sim, verdadeiro. Na terceira linha, ambas são verdadeiras? Não, falso. Na quarta linha, ambas são verdadeiras? Não, falso. Compara. Essa primeira é essa. Essa segunda é essa. Compara. Igual, 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 igual. Se tem os mesmos valores lógicos, é porque elas são o quê? Equivalentes. Elas são equivalentes. A questão está certíssima. A questão está certíssima. Beleza?
Vamos lá, 10. Se o ar está seco, então a temperatura cai. Se o ar está úmido, então é confortável correr. É confortável correr ou o ar não está úmido? A partir das proposições acima, julgo o item. Ele está dizendo que B e C são que equivalentes. Ele está dizendo que B e C são equivalentes. Bora lá. Na B eu tenho um C, então. Na C eu tenho um O. Pessoal, eu já fiz uma questão hoje que trata disso aqui. A CESP dá o maior valor cobrar questão assim. Então, preste atenção. Quando você estiver fazendo a equivalência do ou pelo se então, ou do se então pelo ou, onde as proposições estão invertidas, o que é que você vai fazer? Vai ter que inverter a ordem do ou. Note que aqui na B, o A está úmido e está no começo. Na C, está no final. Na B, confortável correr está no final. Na C, está no início. Quando isso acontecer, você inverte a ordem do ou. Ficaria só inverter. O A está úmido ou é confortável correr. Certo? Pronto. Então, se está dizendo que elas são equivalentes, está dizendo que elas têm os mesmos valores, lógico. Equivalência do se então pelo ou só tem uma, é a do pecado. É a do pecado. Vamos lá? Pequei, não pequei. Pequei, não pequei. Se de um lado tem o se então, do outro lado tem o ou. Vamos ver se ele fez isso. Ele trocou ou não trocou os. Ele tem que trocar o se então pelo ou. Ele trocou ou não trocou o se então pelo ou? Trocou. Começou bem. É, só que essa aqui, quando você vai inverter, aqui tem um não, né? Faltou só colocar o não aqui. Perdão. Quando você está pegando a questão da equivalência do se então pelo ou do ou pelo se então, onde as proposições estão invertidas, você tem que inverter a ordem do ou. Fiz até uma questão sobre isso, né? A CESP cobra muito isso, tá certo? Então, eu tinha que inverter essa ordem aqui. Inverta que é confortável correr ou o ar não está úmido. O ar não está úmido ou é confortável correr. Certo? Então, volta lá. Equivalência do se então pelo ou. Eu tenho que trocar o se então pelo ou. Ele trocou o se então pelo ou. Beleza. Nessa equivalência, eu tenho que negar a primeira parte. Quem era P e vai para não P, tem que negar a primeira parte. Negue que o ar está úmido. O ar não está úmido. Beleza. E por último, você tem que repetir a segunda parte. É confortável correr, é confortável correr. Certíssimo. A questão está correta, beleza? Espero ter contribuído a todos aí. Um abraço, vamos à luta. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus.